Sejam muito bem-vindos ao Casal Hipnose. Meu nome é Flávio. Marcela. E a gente vai bater um papo hoje sobre você que quer aprender hipnose, mas não tem tempo. Você fala assim, não, mas eu não tenho tempo de aprender hipnose. Gostaria de aprender hipnose, mas infelizmente eu não tenho tempo. Então é sobre isso que a gente vai falar. Vai bater um papo sobre isso aí para mostrar para você que sim, você tem tempo sim, tá bom? A gente só precisa identificar algumas coisas aí para ajudar você nessa jornada aí. Tá bom? Porque eu tenho certeza que já passou na tua cabeça coisas de, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Será que realmente não tem? Vamos perguntar isso pra vocês. Quero que vocês respondam a gente aí, compartilhem o seu coração com a gente aí, que a gente vai ficar muito feliz em entender o que tá acontecendo com vocês quando o assunto é tempo, tá bom? Então o primeiro fato é o seguinte, tá? O que é ter tempo para aprender alguma coisa? Não vamos falar única e exclusivamente agora da nossa hipnose descomplicada, tá? Mas vamos falar do geral aí. O que é ter tempo para aprender alguma coisa, tá? Então assim, na minha percepção, primeira coisa, quando você tem tempo para você aprender alguma coisa para você, significa que você está tendo tempo para investir em você, tá bom? Porque pra gente aprender alguma coisa útil na nossa vida, pelo menos na minha percepção, né? A gente precisa de tempo investido para a gente aprender esse algo útil. Eu tenho até um exemplo sobre essa questão de aprendizado, que é uma coisa que acontece muito, que eu já vi várias notícias assim falando sobre isso, e que na minha visão tem tudo a ver. Sabe aquela pessoa que ela fica milionária e bilionária pelo trabalho dela? A pessoa começa a trabalhar, começa a ganhar muito dinheiro, começa a fazer muito sucesso, alguma coisa do tipo, e pelo trabalho dela ela começa a realmente ganhar muito dinheiro. Já viu essas pessoas? Sim. Então, essas pessoas elas conseguem, na grande maioria das vezes, se manter ganhando dinheiro e tudo mais. Agora a pessoa que ganha na Mega Sena de um dia para o outro, que nunca aprendeu a lidar com dinheiro, tá? O milionário da noite pro dia. Exato. Essa pessoa, ela não investe tempo para ela aprender sobre como o dinheiro funciona. Então, o que acontece por várias vezes? Essas pessoas acabam quebrando porque elas não tiveram tempo para aprender como investir no dinheiro. Coisa doida isso, né? Então, eu acho que é de extrema importância a gente aprender assim a ter tempo pra gente estudar as coisas. E não só estudar, em relação a qualquer coisa. Vamos supor, sei lá, você resolve que... Você começa a implicar com o teu cabelo e você fala assim, eu preciso cortar o cabelo. Você fala, não, mas eu não tenho tempo. Tem que fazer plantão, tem que gravar, tem que editar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você começa a falar um monte de coisa, não tenho tempo. Mas peraí, você realmente não tem tempo ou não tá sendo uma prioridade pra você? Essa história da prioridade, né? Não só, né? Então, eu quis dar esse exemplo pra não ficar só preso à questão do conhecimento, né? Que também você tá investindo tempo pra você no conhecimento, mas ele também você tá investindo tempo pra você em algo que você considera ser importante pra você. Sim. Vamos supor, sei lá, também um exemplo, a pessoa precisa comprar alguma coisa, sei lá, ela precisa comprar uma calça. Não tenho tempo, tem que sair, comprar e tal, não sei o que, não tenho tempo. Ou preciso mandar arrumar alguma coisa, preciso mandar arrumar uma calça minha, não tenho tempo. Mas no momento, digamos, você não tem nenhuma calça, todas as calças estão, sei lá... Você não tem mais alternativas, né? Você arranja tempo. Você arranja tempo. E até mesmo arranjar tempo para coisas que você realmente quer fazer. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo para terminar o meu TCC, né? Para quem tá na faculdade, né? Eu não tenho tempo para terminar o meu TCC, tô enrolado para fazer meu TCC e tudo mais. Só que estalou o dedo, tem um churrasco para ir, não agora, né? Mas no momento que aparece e brota a oportunidade de ir num churrasco, é engraçado, mas a pessoa arranja tempo para ir pra festa, né? Mas para fazer terminar o TCC, terminar de escrever ali o trabalho que tem que fazer para faculdade, para escola, alguma coisa do tipo aí, a pessoa não tem tempo, né? Mas aí também, aí a gente chega no inverso, né? Aí você precisa entregar o teu TCC daqui 2 dias e você ainda tem um monte de coisa para fazer. Aí, meu amigo, não tem sono, você não tem fome, não tem convite do melhor churrasco do mundo, porque você vai virar madrugadas e madrugadas... É que nem... aí fazendo o TCC. É que nem a história do celular, né? Tipo, muita gente gasta muito tempo no celular. Hoje é uma coisa que é óbvia, né? As pessoas gastam muito tempo com o celular. Sim. E fazendo coisa inútil, né? A grande maioria das coisas que a gente faz no celular, por incrível que pareça, é inútil, tá? Porque assim, se a gente está conversando com alguém para resolver um problema, por exemplo, eu no hospital,
A gente tem um grupo dos médicos lá em que, por exemplo, chega um paciente X, a gente tem que falar com um especialista. Pô, a gente manda uma mensagem no WhatsApp, no grupo ali, tá todo mundo antenado ali com o que está acontecendo. Então é uma coisa prática, uma coisa útil. Só que às vezes a gente tá com um monte de grupo inútil, a gente tá vendo rede social inútil, a gente fica vendo um monte de vídeo e coisas inúteis pro tempo pro tempo passar. Ou Simples não, assim, né? não necessariamente pro tempo passar, mas você começa a ver algo que na tua cabeça é útil, e aí você engata com outras coisas, e aí você vai, por exemplo, vai pro Instagram e começa a rolar o feed, e aí o tempo vai passando e você nem percebe. De repente você olha e você fala assim, meu Deus do céu, já passou meia hora, já passou 40 minutos, já passou 1 hora, 2 horas, e você tá ali rolando, vendo coisas que não vão acrescentar na tua vida. Pois é. Que começou com algo útil pra você, mas aí você dispersou só 5 minutinhos, só um descanso, só uma coisinha aqui. E às vezes, quantas vezes tenho certeza que alguém, em algum momento, todo mundo já se identificou com essa situação. Você tá fazendo alguma outra coisa, tá longe do computador ou longe do celular. Você fala assim, eu vou abrir o meu e-mail porque eu preciso ver uma coisa em específico. Só que nesse momento você se distrai com outra coisa. Por exemplo, eu entro, abro uma aba no meu e-mail, coloco o meu login, minha senha, enquanto tá carregando, eu abro o YouTube em outra aba. Nesse momento, perdi o foco, comecei a ver algumas coisas, e aí eu paro, peraí, o que eu vim ver mesmo? Ou então você até mesmo levanta, sai, vai fazer outra coisa, e você não viu aquilo que você foi ali. Eu fui pro computador porque eu precisava ver X e-mail. Comecei a fazer outras coisas, passei um tempão lá e não vi aquele e-mail. Pois é, então, antigamente as pessoas parecem que tinham mais tempo, né? Até mesmo a gente, quando era mais novo, que não tinha tanta influência, digamos assim, digital, um celular tão estruturado. Não tinha tanta distração, né? A gente tinha mais tempo para as coisas, né? Hoje a gente sente que o tempo não existe, a gente não tem tempo para nada, né? Só que é um monte de distração que infelizmente arranca o nosso tempo de um jeito muito poderoso, muito forte, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. É aquela frase bem comum, né? Que fala, qual a diferença entre uma pessoa comum e um bilionário? Ambos têm as mesmas 24 horas. A diferença é a forma como essas 24 horas são utilizadas. Pois é. Claro, né? Tirando a questão... mas ele é um bilionário, então é mais fácil, porque ele delega muita coisa que eu preciso fazer. Não, a gente não tá falando sobre isso. A gente tá falando sobre a semelhança. Vocês dois, nós dois, nós... Nozes. As árvores somos nozes. Nós e o Flávio Augusto, por exemplo. A gente tem as mesmas 24 horas. Mas a maneira como ele, não tô falando ele, equipe e delegar funções, para você não criar essa objeção, né, de exatamente, mas ele tem dinheiro, ele pode delegar um monte de coisa que eu preciso fazer. Não. As coisas que ele faz com foco, olha aí de novo a hipnose, ele faz com foco e atenção, às vezes direcionado para aquilo, vai, faz aquilo, resolve, pum, pronto, fez. E às vezes a gente começa a fazer aquilo, aí se distrai com outra coisa, pega o celular, começa a rolar o feed, vai, sem atenção, sem foco direcionado para aquilo. Nisso passou um monte de tempo e você não fez aquilo. Perdeu tempo com um monte de coisa e depois diz, mas eu não tenho tempo para aquilo que realmente é importante. Tem uma coisa que você falou agora que me chamou a atenção, assim. Eu acredito que as pessoas que têm mais tempo para investir nelas mesmas são pessoas que se dispersam menos. Parece uma coisa meio óbvia, só que quando a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada, parece que é uma verdade absoluta, né? Parece pessoas que têm mais tempo... Para elas. Assim, tipo, que conseguem resolver mais coisas. As pessoas que têm mais compromissos. Mais compromissos, isso. Elas têm... Parece que elas têm menos distrações, né? Até tem uma outra frase que falam assim, quer que alguma coisa seja bem feita e seja feita rápido, dê pra alguém que tenha muitas atividades, muitos compromissos, muitas coisas pra fazer. Porque a pessoa ela sabe lidar com o tempo dela, né? Ela procrastina menos. Todo mundo procrastina, tá? Mas ela procrastina menos. E ela consegue fazer as coisas de uma dinâmica melhor, né? Só que é muito louco isso, porque assim, quando a gente tá falando sobre aprender hipnose, a gente tá falando sobre você ter tempo para você aplicar a tua atenção, o teu conhecimento, o teu foco, investir em você para você aprender algo útil para sua vida, tá? E parar de perder tempo com distrações, com um monte de coisa que suga o teu tempo. Por exemplo, um joguinho no celular é legal? É legal, claro que é legal.
É divertido, eu jogo, a Marcela joga, assim. Só que a gente não deixa de fazer coisas importantes pra ficar jogando joguinho. Só que tem gente que simplesmente deixa de lado as coisas importantes a serem feitas, ou coisas que realmente quer fazer, pra aplicar o tempo delas, que é um bem mais precioso de todos, né? A gente tem um tempo limitado de vida. Uma hora o nosso tempo vai acabar. É uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Então a gente precisa aplicar o nosso tempo para que a gente consiga ter melhores resultados na nossa vida. Aprender hipnose, na minha percepção, acredito que na tua também, é uma das coisas, é uma coisa muito boa de você aprender para você aplicar e ter melhores resultados na sua vida em N aspectos. Principalmente voltado à questão de concentração, para você dormir melhor, para você controlar a ansiedade até mesmo, para você ter uma vida melhor, controlar pensamentos. É uma coisa que a hipnose ajuda muito. E você sabe? conseguindo controlar muito mais o teu foco, tua concentração, tua motivação, você otimiza o teu tempo. Com certeza. Só que tem uma diferença que eu vejo na questão de tempo. Existem coisas que sugam o nosso tempo, e coisas que tiram o nosso tempo, mas são importantes. Então a gente não está falando para você que tem 3 filhos, 4 filhos pequenos, para você simplesmente trancar eles dentro de um quarto e começar a aprender outras coisas aí, sendo que você tem filho para criar, entendeu? Então existe uma grande diferença nisso. Por exemplo, trabalho. Você não pode se ausentar do seu trabalho, que é o seu ganha-pão, para você simplesmente focar em outras coisas que podem comprometer a tua vida financeira ao ponto de você não ter dinheiro para comer. Mas olha a diferença. Você deu o exemplo, né, dos filhos, né? Eu conheço pessoas dos dois opostos. Pessoas que... vou dar o exemplo da mãe, né? A mãe. Mãe e filho. Ela fala assim... eu não tenho tempo porque eu tenho filho, marido, casa, tenho que cuidar, não tenho tempo para investir num treinamento, para investir num conhecimento. Eu até gostaria, eu queria me aprofundar, mas eu não tenho tempo porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Vamos supor, tenho que cuidar de milhares de coisas. Ok, vamos focar na questão filho. O outro posto utiliza, que nem nesse caso, o filho, ela... entre aspas, pelo amor de Deus, eu tô dizendo entre aspas, né? Tá usando como uma desculpa. Exato. Se não fosse o filho, daria alguma outra coisa. Eu tenho marido pra cuidar. Se não tivesse marido, diria, eu tenho a casa pra limpar. Se não tivesse a casa, diria, eu tenho meu cachorrinho pra cuidar. Se não tenho cachorrinho, diria, eu tenho... Alguma coisa entraria pra cobrir aquela coisa, a terceirização daquela Exato. responsabilidade. A partir do momento que você pega a responsabilidade pra você... é muito melhor, porque você sabe, peraí, se a culpa, digamos, de eu não estar fazendo algo é de outra pessoa, eu não posso fazer nada. Mas se a culpa é minha, eu posso fazer. A responsabilidade é minha. Se parar pra analisar, dá pra dar um jeito, né? E aí, esse outro exemplo da mãe, ela fala, é justamente porque eu tenho um filho que eu vou investir nesse conhecimento, porque esse conhecimento vai fazer com que eu dê uma alavancada na minha carreira, eu consiga um emprego melhor, eu consiga otimizar talvez o meu emprego, eu consiga melhorar a minha condição financeira para proporcionar um futuro melhor para o meu filho. Então o filho ele passa a ser o combustível para a pessoa conseguir ainda mais tempo para investir nela, pensando, é por você que eu vou conseguir mais tempo. É por você que eu tô me empenhando tanto, né? Então o filho passa de ser uma desculpa para ser um motivo. E assim, se a gente quer, a gente busca N maneiras de dar um jeito para resolver aquilo. Só se a gente realmente quiser, né? Isso que você falou da desculpa do filho é uma coisa muito importante, assim. Mas, por exemplo, que nem eu tava falando, de você se ausentar do trabalho. Tipo, a gente também não quer que você crie problemas no teu trabalho para você, por exemplo, investir em você. Porque senão você vai perder o teu trabalho, daí os problemas vão aumentar demais, né? Então calma. Só que tem muita coisa que você faz no teu dia a dia que você pode dar um jeito e um monte de coisa que você pode eliminar para você investir tempo em você. Uma das coisas que nós acreditamos que é um baita investimento para você ter na sua vida é você aprender ferramentas mentais, e a principal delas que a gente acredita é a hipnose. Porque a hipnose você pode criar hábitos, rotinas, comportamentos que vão te fazer ser uma pessoa mais completa, uma pessoa melhor, uma pessoa que sabe lidar com os problemas de uma maneira mais otimizada.
Então, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, e desculpas a gente já ouviu muito. Desculpas variadas aí das pessoas não quererem aprender hipnose, né? E sempre atrás de essas desculpas mais comuns de, por exemplo, não tenho tempo, tem uma verdade por trás. Por exemplo, não tenho tempo. Peraí, não é uma prioridade pra mim nesse momento isso. É muito mais bonito você falar que não tem uma prioridade. Tá tudo bem. Vamos supor, eu viro pro Flávio, o Flávio tem plantão amanhã cedo, e eu viro pra ele e falo, vamos gravar um vídeo amanhã cedo? Ele fala assim, não tenho tempo. Não, fala pra mim. Não é prioridade gravar o vídeo amanhã cedo. Mas peraí, é porque ele tem plantão. Ok, se ele escolheu o plantão entre o plantão e gravar vídeo, é porque o plantão foi a prioridade naquele momento. Se agora a gente tá aqui gravando vídeo, é porque a prioridade nesse momento é essa. Então é muito mais bonito você virar pra pessoa e falar, olha, agradeço por, sei lá, pelo convite, agradeço por isso e tal, mas não é a minha prioridade nesse momento. Pessoal, e prioridade é diferente de vontade. A gente precisa ter essa coisa bem definida, tá? Porque, por exemplo, Flávio, qual que é a tua prioridade? A nossa prioridade nesse momento é gravar vídeos, compartilhar conteúdos com vocês aqui no Casal Hipnose e compartilhar a hipnose de uma maneira descomplicada para todos vocês. Essa é a nossa prioridade nesse momento. Terminando a gravação dos vídeos aqui, a gente tem mais trabalho para fazer. Tem edição de vídeo, que sou eu que faço, tem a parte de rede social, tudo que a Marcela faz. Então, a gente tem muito mais trabalho, que são a nossa prioridade. Agora eu te pergunto, qual que é a tua vontade num sábado? Geralmente a pessoa, em tempos normais, né? Pensa em um bar, num churrasco, num parque. Ir pra praia, dar um pulinho na praia e tal. Essa é a vontade da pessoa. Só que é diferente da prioridade para a pessoa. É legal quando a vontade e a prioridade elas se misturam, né? Então por isso que essa questão do tempo às vezes é uma coisa, digamos assim, que gera uma certa confusão. Porque às vezes a pessoa ela poderia ter tempo se ela liberasse tempo, mas realmente não é uma prioridade, também não é uma vontade dela. Né? Então, por exemplo, por que a gente trabalha? Às vezes o trabalho e o que a gente ama fazer combina. Só que tem muita gente que trabalha não porque gosta do trabalho, mas sim porque o dinheiro do trabalho faz com que ele faça coisas que ele gosta. Então você utiliza o seu tempo, investe o seu tempo nisso. E o que a gente traz aqui... Mas aí sabe o que eu acho engraçado? Aí vamos supor, a pessoa ela não tá num trabalho que ela realmente gosta, mas ela tá naquele trabalho porque ela precisa, né? Ok. Mas aí termina o trabalho, ela volta pra casa, aí esse tempo que ela tá em casa... ele é utilizado de maneira errada. Tempo que ela poderia estar com a família, com os filhos, sozinho, independente. Mas aquele tempo ali, depois do trabalho, às vezes aí gruda no celular e fica ali no celular, de repente já tá fechando o olho e tal, vai, toma um banho e dorme. Aí fala assim, não, mas eu não tenho tempo, porque a minha vida é acordar e ir pro trabalho, voltar pro trabalho e dormir. Dormir, acordar, ir pro trabalho, voltar pro trabalho e dormir. Não, mas espera aí. Quantas pessoas estão assim, né? E você vai vivendo no automático, você vai sobrevivendo no automático. Isso é muito triste. Só que pra realmente auditar o teu celular e olha no teu celular, todo celular tem um lugar que você vai e você consegue ver quanto tempo você gasta em cada aplicativo. É de assustar. Quando você olha e você fala assim, meu Deus, eu passei tantas horas em tal aplicativo, eu passei tantas horas nesse jogo, eu passei tantas horas no Instagram, que nem você tá aqui no Instagram, continua no Instagram assistindo a gente. Não sai daí, fica aí, né? Mas, assim, escolhe as prioridades que você tem. Não ficar rolando aquele feed infinito que nunca vai acabar, que às vezes só vai sugar a tua energia, porque você vai ver coisas de outras pessoas que às vezes você gostaria de... Você olha e você vê a vida perfeita, que é aquela máxima, né, comparar o palco dos outros com o nosso bastidor, ou seja, aquilo que a pessoa está postando na rede social com o que você está vivendo, você está em casa, às vezes cansado ali, entediado, ou trabalhando, enquanto a pessoa está postando que ela está vendo um filme, descansando num sábado, e você fala, nossa, como eu queria estar descansando também, mas eu tenho tanta coisa para fazer, e aí você se sente mal. Ou então você começa a ver, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, notícias ruins, notícias trágicas,
coisas que realmente vão te drenando, vão te sugando e você não tá aproveitando aquele tempo para investir em você. Você poderia estar utilizando para estudar algo que você gosta. Aprender uma coisa nova, né? Ver um vídeo de um conteúdo que realmente vai te acrescentar, fazer um curso que realmente te acrescenta, ou então tá com o teu filho de verdade, não aquele tá presente, mas não tá. Sabe quando você tá com o teu cônjuge, teu pai, tua mãe, teu filho, mas você não tá? Você tá ali, vamos supor, eu e Flávia, a gente senta para assistir um filme, mas a gente fica pensando, putz, eu devia estar editando aquele vídeo que a gente gravou à tarde. Ou então, nossa senhora, eu devia estar fazendo um exercício físico. Não, eu devia estar descansando. Ou você tá com teu filho pensando em trabalho, você tá no trabalho pensando no teu filho, você não tá presente. Foca naquilo que você tá presente. E tira essas distrações. Que aí você vai ver o que é prioridade e você vai ver o tempo que você gasta com coisas que não são prioridades. Não, e é interessante porque a gente tá falando assim das pessoas reclamarem que não tem tempo. Muita gente às vezes fala assim pra gente: Flávio, Marcelo, eu queria aprender com vocês, queria aprender hipnose com vocês, fazer o curso de vocês e tal, só que eu não tenho tempo. E daí quando a gente questiona a pessoa, a gente vai identificando essas desculpas, né, que vão aparecendo, que mostram que não é que não tem tempo, e sim que não é uma prioridade, né? E assim, e por que a gente está falando sobre tudo isso? Tá? Qual que é o motivo de você saber que você precisa ter tempo para aprender hipnose? O motivo, na minha percepção, ele é muito claro. É por você não ter tempo que você precisa saber hipnose, né? Até mesmo a Marcela comentou sobre isso, agora a gente vai se aprofundar nesse entendimento. Porque analisa comigo, galera, pensa comigo. Se você não tem tempo, é porque o seu tempo está sendo consumido por algumas coisas, certo? Talvez essas coisas que estão consumindo o teu tempo estejam muito mais relacionados aos pensamentos que você tem e comportamentos do que você tem, ao invés de necessariamente ser um tempo que você acaba utilizando para produzir algo para a sua vida. Então tem muito tempo do teu dia que você gasta sofrendo mentalmente, tendo, digamos assim, criando expectativas mentais que fazem você perder tempo, comportamentos ruins, comportamentos de procrastinação, comportamentos que fazem você simplesmente não agir e ter os resultados na sua vida. Então, essa falta de tempo que você tanto reclama na sua vida é o motivo que você precisa ter para você aprender hipnose. Porque com a hipnose você otimiza os teus comportamentos e principalmente melhora a qualidade dos teus pensamentos. Hipnose não é nada mágico. Não é uma mágica que estala o dedo e a pessoa transforma a vida dela, como muita gente infelizmente entrega a hipnose. Hipnose não é assim. Porém, se você utiliza o conhecimento da hipnose em prol da sua vida, em prol dos seus comportamentos e pensamentos, você começa a melhorar e otimizar a sua qualidade como pessoa. E daí você começa a ter tempo livre para você aproveitar a tua vida. Porque ao invés de ficar pensando besteira, ficar pensando merda, ficar pensando porcaria, você usa o tempo para resolver coisas que você tem que resolver na tua vida. Sabe aquela parede que você tá há 3 anos procrastinando para pintar na tua casa, que você quer deixar a tua casa bonita e pintar aquela parede, e faz 3 anos que você tá se enrolando para isso? Se você utilizar a hipnose, você vai ter tempo livre para em algum momento você chegar e falar: sabe uma coisa? Vou pintar essa jossa agora. E vai lá e pinta. Sabe? Então, a hipnose é um convite para você começar a ter tempo útil para você. E você começa a ficar mais presente pro momento que você começa a procrastinar. Que nem o Flávio falou, todo mundo procrastina. Todo mundo procrastina. A grande questão é a gente, tô procrastinando, volta e vou fazer o que eu preciso fazer. Vou dar um exemplo. Eu adoro jogar Candy Crush. Adoro. Pô, a Marcela ela é top de linha do Candy Crush, galera. A Marcela, ela tá no nível do Candy Crush assim, assustador, cara. Assustador. Aí, eu adoro. Só que se me deixar... Por exemplo, uma coisa que eu não tenho, e eu tenho isso comigo mesma. Eu não... Quem joga Candy Crush, quem em algum momento já jogou, vai falar assim: meu Deus, Marcela, a fase de Candy Crush já passou há tanto tempo, você ainda joga... Sim, eu gosto, me julguem. Mas eu não fico pedindo vida. Porque isso é uma coisa que quem em algum momento já jogou sabe que faz você ficar ali preso no jogo e passar horas.
Porque tem 5 vidas, acabaram essas 5 vidas, você vai e pede vida ali pros teus amiguinhos no Facebook, alguém vai te dar uma vida, você vai jogar de novo. Aí você vai jogar. Fora a galera que gasta dinheiro. Eu nunca gastei um centavo com o jogo. Nunca gastei um centavo e eu me nego a gastar. Comprar vida. Não! Primeiro assim, é como se fosse, acabaram suas vidas, Marcela sai do jogo. Tipo, agora é uma justificativa pra você pular fora do jogo. Eu tenho uma máxima assim comigo. Eu quando vou jogar presente. Por exemplo, eu sei que, ok, nesse momento, eu tô aqui, eu quero esparecer um pouquinho, eu quero, sabe, desfocar um pouco de algo ali que eu tô fazendo. Aí eu pego meu celular ali e vou jogar. Ou eu vou ali, vou jogar uma partida, vou jogar 2. Ou no máximo eu vou ali a quantidade de vidas. Só que eu sei que às vezes, se eu ficar até darem as 5 vidas, vai um tempo também a mais. Uhum. Então eu estipulo pra mim mesma. E eu consigo contabilizar, não assim, coloca o despertador, 10 minutos, deu. Não, mas se você sentir que você é uma pessoa que, se não fizer isso, você vai ficar procrastinando, coloca um despertador, coloca algum alarme pra te avisar. Olha, deu um tempo, agora volta porque você precisa. Então você faz aquilo com presença. Eu sei que agora eu vou jogar. Eu vou me divertir, né? Ou videogame, sei lá o que for. Ou ver um vídeo, ver coisa aleatória, se distrair, vou ver um filme. Ok, você precisa de descanso, você precisa de momentos para espairecer, só que você tem que estar presente naquele momento. Só que ao mesmo tempo, aquele momento não pode virar até quando você cansar de ficar assistindo filme, agora eu cansei e vou voltar a trabalhar. Não. Você sabe que, ok, eu vou assistir um filme. Quando acabar esse filme, eu vou fazer tal coisa. Pessoal, a gente é exemplo de pessoas que não sabia usar o tempo e agora a gente sabe. Nós somos exemplos vivos disso, tá? Porque quando a gente começou a aplicar a hipnose de uma maneira muito mais otimizada na nossa vida, a gente viu a quantidade de coisa inútil que a gente faz. A gente viu a quantidade de tempo inútil que a gente joga na frente de um celular, na frente de uma televisão. E a gente ficou presente para esse conhecimento. A gente começou a entender, falou, opa, peraí, a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente vai ficar jogado aqui vendo TV? A gente vai ficar na frente do celular aqui vendo tal coisa, assistindo tal coisa? Às vezes a gente está cansado e daí, poxa, ao invés da gente ir descansar, o que a gente faz? Continua cansando na frente do telefone. Então nós somos prova viva de que a hipnose otimizou o nosso comportamento e principalmente otimizou os nossos pensamentos. A gente começou a ficar presente para as coisas que a gente precisa fazer e as coisas que a gente tem que parar de procrastinar. Não que a gente não vá procrastinar, mas a gente vai procrastinar menos. Isso, na minha percepção, é a coisa mais importante. Fora os pensamentos inúteis, porque o que tem de pensamento inútil, pessoal? Você sabe que você pensa coisa inútil. Todos nós pensamos coisas inúteis. A grande diferença é nós estarmos presentes para essas coisas inúteis que a gente pensa e a gente conseguir de alguma maneira... Não, peraí, por que eu tô pensando essa porcaria? Não preciso pensar isso. Vamos utilizar a minha capacidade mental com coisas boas. Eu preciso justificar a energia que eu consumi. Eu preciso investir essa energia que eu consumi no meu alimento para eu gastar os meus neurônios. No meu alimento? Por exemplo, eu como para manter os meus neurônios ativos, entendeu? Eu achei que foi um ato falho, que você tá com fome, você falou, você ia falar pensamento, você falou alimento. Eu tô com fome. Pessoal, eu meio que sempre tô com fome, tá? Eu sou uma pessoa que tá com fome. Mas eu tenho controle em saber os momentos pra eu comer e não comer. Mas eu sempre aceito assim, sabe? Mas não posso deixar, né? Senão daqui a pouco não tem volta. Não posso deixar isso acontecer, né? Homens, depois dos 30, meu amigo, se você não cuida, é um abraço, hein? Tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde, hein? Mas assim, voltando, tá? Então, a partir do momento que você aprende hipnose, entende os seus comportamentos mentais, entende a capacidade que você tem de procrastinar e de ficar perdendo tempo e coisa inútil, você consegue mudar isso. E a melhor maneira que nós encontramos de mudar esse tipo de comportamento e ação é através da hipnose. Porque se você fica presente, que nem o exemplo do Candy Crush que eu dei, fico presente que eu tô procrastinando, ou fico presente que há uma grande probabilidade de eu passar muito tempo
se eu não estipular que eu vou ficar ali X tempo só, tantos minutos, ou tantas vidas, ou tantas partidas. E aí deu aquele tempo, ou deu, sei lá, 3 partidas, eu volto pra fazer o que eu tava fazendo. Você fica presente pra isso, não significa ser 8 ou 80, mas significa, assim, você presta atenção e não é aquela coisa, só mais uma, só mais uma, só mais uma, nisso. E quem de vocês não acorda, pega o bendito do celular, nem levantou da cama, pegou o celular, desligou o alarme e começou a mexer em rede social. Depois se deu conta que passou pelo menos meia hora. Quanta coisa útil você poderia ter feito nessa meia hora. Nessa hora de ouro do seu tempo, que é o momento que você acordou, que você está descansado, que você está com a cabeça limpa. É o melhor momento do teu dia, é a primeira hora do teu dia. E você gasta ela rolando feed vendo a vida alheia. Flávio e Marcela, mas eu acho que mesmo que eu tenha tempo para aprender hipnose, para fazer tudo isso, eu acho que não vai funcionar. Às vezes as pessoas podem perguntar isso pra gente, tá? Então assim, eu acredito que quando a pessoa ela começa a ter tempo útil para ela começa a sentir que coisas boas estão acontecendo. Porque tempo, como eu falei, o tempo é o nosso bem mais precioso. E tem gente que mesmo ouvindo da gente que hipnose é uma alternativa para você ter mais tempo no seu dia, a pessoa ainda desacredita no processo. E a gente quer deixar claro para você que ainda não acredita no processo de hipnose, que independente de você acreditar ou não, a hipnose ela existe e ela acontece, tá? E a nossa função aqui no Casal Hipnose é trazer a hipnose num contexto muito mais descomplicado. A hipnose pé no chão. Hipnose descomplicada mesmo. Sabe? Porque... Direto e reto. Direto e reto. Hipnose é você ter mais foco e concentração, pessoal. E eu sei que você talvez esteja sofrendo com falta de foco e concentração. Nós sabemos. Porque é o que as pessoas reclamam pra gente. Muita gente reclama pra gente. Manda mensagem, fala assim: Flávio, eu tô tão desfocada, eu queria tanto estudar mais, eu queria tanto dormir melhor, eu queria tanto controlar minha ansiedade. Tá faltando foco, tá faltando concentração para as pessoas. Porque as pessoas, hoje elas desaprendem a ser concentradas e focadas em coisas úteis, pelo fato delas manterem o foco em coisas inúteis. E pelo fato de cada vez ter mais distração. Tem muita distração por tudo. Você abre, você tá focado. Não, eu quero ver um vídeo específico de tal tema, tal, não sei o que no YouTube. Ok. Você abre o YouTube, pá, um monte de distração. Você tá no Instagram, um monte de distração. Você vai na Netflix, você passa mais tempo escolhendo o filme que você vai assistir do que, propriamente dito, vendo o filme. Pois é. A gente usa o tempo de uma maneira muito errada. E o nosso convite é para você usar o teu tempo para você aprender algo útil para você. E outra, eu e a Marcela, a gente sente que nós somos os porta-vozes da hipnose, tá? Por quê? Porque tem tanto benefício, pessoal. E não é benefício místico, esotérico. É coisa prática, coisa palpável, coisa do dia a dia. É detalhezinho do dia a dia que faz a tua produtividade aumentar, Nossa a tua Senhora. concentração aumentar, o teu sono melhorar. Você fica num status mental muito mais agradável. As pessoas em volta de você vão se sentir melhor com a tua presença. Porque você aprendeu algo e entendeu os seus comportamentos. Ou melhor, além de entender os seus comportamentos, você aprendeu como utilizar as ferramentas mentais para você melhorar os seus comportamentos. Sabe outra coisa também? Vamos supor, a pessoa ela quer parar de procrastinar ou enfim, alguma coisa nesse sentido. E consegue com a força de vontade no início. Só que você não consegue ficar só na força de vontade. Vamos dar o exemplo, ok, eu vou estudar todo dia durante 1 hora. E aí você vai lá. Só 5 minutinhos eu vou ver uma coisa. Não, vou estudar, não vou me distrair. 1 hora, essa força de vontade, você não consegue ficar só na força de vontade. Você precisa transformar a força de vontade num hábito. Porque o que não vira hábito, você volta a como você era antes. É igual a academia. Quem nunca começou a fazer academia e aí chegou
Foi lá, segunda-feira, segunda-feira comecei. Terça-feira, poxa, vou lá e você vai 3 vezes Você vai 3 vezes no dia na academia, né? Você fala, vou tirar o atraso. Ainda mais agora, janeiro. Vou tirar o atraso, vou de manhã, vou à tarde, vou à noite. Aí chega na quarta-feira não consegue se mexer, né? Acorda morrendo de dor. Fala, nossa senhora, eu não consigo. Nossa, eu pisco, dói o meu dedinho do pé. Você exagerou, né? Aí você fala assim, não, só hoje eu vou ficar aqui pra recuperar minha musculatura e tal, só hoje eu não vou. Aí chega quinta-feira, tá chovendo. Você fala, ai, que preguiça. Chega sexta-feira, um amigo teu te chama pro churrasco. Claro, todo esse exemplo que eu tô dando é um exemplo pra situações normais, não pra esse momento que a gente tá vivendo, ok? Aí chega aquele teu amigo que te chama pro churrasco. Você pensa, é sexta-feira, poxa. Sexta-feira e tal, ok. Eu vou aproveitar o final de semana, segunda-feira eu volto pra academia de novo. Aí chega segunda-feira, você já dispersou. Ou seja, você começou na força de vontade. Só que você não transformou num hábito. É a mesma coisa. Eu vou começar a estudar. Nossa, eu vou aprender tal matéria. Eu vou fazer aquele curso. Eu vou me dedicar. Eu vou parar de usar tanto o celular e vou focar mais na minha família. Eu vou voltar do trabalho e eu vou ficar com a minha família ao invés de ficar aquele tempo jogado no sofá, jogando videogame. Eu vou chegar em casa e eu não vou mais focar em trabalho. Não vou... aquele vício que eu tinha de ficar abrindo meu e-mail, coisa que não é importante, que eu sei que eu posso deixar para amanhã, porque afinal já terminou o meu horário de trabalho, aquele horário fixo, e cheguei em casa. Ou então eu trabalho em home office e eu consigo fazer o meu horário, mas eu vou estipular que esse horário vai ser um horário que eu vou dedicar para minha família, eu vou dedicar para mim. Só que se você não transforma num hábito, você vai cedendo, só vou dar uma olhadinha no e-mail. Só uma pegadinha no celular aqui. Só uma partidinha de Candy Crush. E você não... Você precisa transformar num hábito, porque senão vai ter aquela chuva que vai fazer você não ir pra academia. Vai ter aquele convite que vai fazer você desviar e você não vai conseguir manter aquela disciplina. E, repito, só na força de vontade você não consegue. Você precisa transformar num hábito. E através da hipnose, da auto-hipnose, você consegue sair da força de vontade e ir pro hábito. Então, você precisa de tempo para aprender hipnose. Tendo hipnose na sua vida, você começa a ter mais tempo. É um ciclo muito positivo, né? Tem um outro detalhe que assim... E só isso, exatamente nessa frase que você falou, né? Você precisa de tempo para aprender hipnose e sabendo hipnose, você consegue mais tempo. Por quê? Porque às vezes algo que você demora, vamos supor, 5 horas para fazer, você consegue fazer em 2. Porque você rendeu, focado, concentrado, otimizado. O teu tempo foi otimizado. Você não precisou de 5, você precisou de 2. Ou seja, você liberou 3 horas. E para fazer o quê? Para o que você quiser. Para o que você quiser, né? Por exemplo, você falou esse negócio da academia, de a pessoa ir 3 vezes no dia na academia para tirar o atraso, né? Tem uns malucos que fazem isso. Ficam 3 horas na academia no primeiro dia, daí vão lá pro hospital falando, eu não consigo mexer os braços. Tá? Claro que não vai conseguir, né? Tipo, a pessoa não tá acostumada à atividade física, vai lá e me apronta uma dessa, né? Mas, baseado em tudo isso, deixa eu fazer um adendo, né? Existe uma grande diferença entre intensidade e consistência. Ser intenso e ser consistente. É muito difícil você ser intenso e consistente no início. No início, né? Quando você aprende, você pode ser intenso e consistente. Mas é muito difícil você ser intenso e consistente ao mesmo tempo. No início. No início, quando você está começando, né? Então, assim, o que você poderia escolher? Se você for muito intenso, talvez você canse daquilo muito rápido. E se você for consistente, você vai, de pouquinho em pouquinho, transformando isso num hábito. Então, para aprender hipnose, na nossa percepção, acontece o seguinte. Em 1, 2 dias você aprende hipnose. A gente já falou sobre isso. Se você pega 1, 2 fins de semana com a gente ensina tudo praticamente de hipnose com você. Só que de nada adianta você aprender hipnose se você não praticar e se você não mantiver uma comunicação e um bate-papo sobre o processo. E treino. E treino. Por exemplo, da auto-hipnose, né? Então você precisa ter um ambiente em que você esteja batendo um papo sobre hipnose. Porque de nada adianta você, vai lá, separa 1 semana para aprender hipnose. Vamos imaginar que você vai fazer um curso aí de 7, 8 dias, em que você simplesmente vai entrar no curso e vai passar 1 semana aprendendo.
Pô, aprende. Daí deu uma semana depois, você põe o pezinho na vida real. Peraí. É aquela coisa, E agora? né? Você sai daquele ambiente onde tá todo mundo focado na mesma coisa, então você não sente o tempo passar, você tá super animado, você tá aprendendo realmente. Sim. Só que depois aí você volta pra tua vida real, onde as pessoas não estão falando sobre hipnose, onde o ambiente não tá propício pra você estudar hipnose, praticar, seja praticar com outra pessoa, seja praticar auto-hipnose. Então, a partir do momento que isso acontece, você entra num ambiente em que você aprendeu algo técnico e você não pratica e não conversa sobre. E daí vai entrando num certo marasmo. Então você foi intenso em aprender, só que você não foi consistente em manter o conhecimento e a prática, né? E a gente, eu e a Marcela, a gente se pauta muito em manter a pessoa consistente. Então, quem faz um treinamento com a gente ou faz algum curso com a gente não deixa a pessoa à deriva. A gente vai acompanhando, a gente vai orientando, a gente vai se encontrando. E o legal do mundo digital é isso, né? A gente precisa do quê? A gente precisa aqui de um celular com câmera para a gente poder fazer um encontro com vocês, né? Então, olha a facilidade que é a gente continuar debatendo, continuar sendo consistente, né? E se a gente continua sendo consistente, você pega, às vezes, um tempinho na semana, às vezes é uma horinha na semana, né? Que você utiliza para atualizar os teus conhecimentos sobre o processo. É essa uma horinha que faz com que a tua semana seja muito mais proveitosa. E outra, a prática, 5, 10 minutos por dia, nem isso. Tem exercício, tem prática que você consegue fazer muito mais rápido. Mas vamos supor, você fala assim, eu vou tirar 10 minutos por dia para praticar. Nossa, você consegue praticar muita coisa. Você pode fragmentar esses 10 minutos em vários momentos, né, de períodos menores. Você pratica pra caramba, você vai manter uma consistência. Ah, mas 10 minutos, não. Começa com 5 então. Ou, sei lá, 3 minutos de manhã, 3 minutos à noite, 3 minutos à tarde. Meu Deus, você tá praticando todo dia. Pouquinho tempo, 3 minutos não vai fazer com que você tenha problema no trabalho, não vai fazer com que você tenha problema na família, não vai fazer com que você tenha problema com nada. 3 minutos. 3 minutos é o tempo de você esperar. E é o tempo de você, às vezes, tá no computador mais lento, você digitar o teu login e senha do e-mail e carregar a página dali e, sei lá, ok, já carregou, 3 minutos é demais, mas ok. Sei lá, você clica pra ligar o computador, entra em auto-hipnose. Até ligar o computador, carregar tudo, você praticou. É um tempo que você tá ali, estaria teoricamente olhando pra tela do computador, esperando. Claro, e praticar auto-hipnose é um processo, né? Você pode aprender a auto-hipnose, mas a prática vai levando à perfeição. Não que você vai chegar na perfeição, né? Você vai chegar próximo à perfeição. Mas o grande canal é você praticar. Então, até mesmo, essa é uma forma que eu vejo de você utilizar o teu tempo de uma maneira positiva. É você investir em você. Sim. Colocando conhecimento dentro da tua cabeça que vai fazer com que você se sinta bem ao longo do dia. Por exemplo, se você aprende a relaxar ao longo do seu dia, independente da forma que for, você vai se sentir bem. Se você utilizar a hipnose, a gente sabe que é muito bom, né? Tem gente que fala assim, porque hipnose não existe, hipnose é uma mentira, hipnose não acontece. Só que, às vezes, essa pessoa, ela precisa aprender alguma técnica para ela poder relaxar e, às vezes, tirar a tensão, o estresse, o nervosismo que, às vezes, deixa ela, às vezes, num estado ao ponto de discutir sobre isso. Então, né? a gente acaba entrando num loop, né? Que é aquilo que eu comentei, acho que foi no primeiro vídeo, se não me engano, dessa nova leva, que você teve uma noite mal dormida, aí você acorda estressado, ansioso, intolerante, mais nervoso. Às vezes uma pessoa, sabe aquele momento, aquele dia que você tá meio estressado, que a pessoa fala bom dia, você fala, só se for pra você. Tipo, pá! Você leva assim, você tá dando patada na sombra. Ou você é a pessoa que recebe patada gratuita, assim, que você olha pra pessoa e você fala, meu, o que eu fiz? É porque não é que a pessoa tem alguma coisa contra você, não necessariamente, mas às vezes ela tá vivendo ali, ela teve uma noite mal dormida, ela tá ansiosa com alguma coisa, ela tá nervosa às vezes
com algum trabalho, com algo do trabalho, com alguma reunião, com algum projeto, com alguma coisa. Ela tá num loop na cabeça dela, ela tá... Aí isso vai gastando mais energia mental, vai fazendo com que ela fique mais ansiosa, mais estressada, dê mais patada nos outros, fique mais intolerante ainda, e a cada nervosismo, a cada discussão, às vezes uma coisa idiota, digamos, sei lá, eu viro pro Flávio e comento assim, nossa, meu café tá gelado. Porra, também você demora pra tomar. Tipo, meu, calma. Pera, Relaxa. por quê? Só que assim, tenho certeza, todo mundo já passou por isso. De momentos que você tá intolerante, é aquele momento que a pessoa tá no local errado, no momento errado, que ela fala uma coisa errada. E ela vai ser a vítima da tua patada. Pois é. Ó, tua mãe mandou uma mensagem ali falando assim, ó. Eu sempre falei muito, não tenho tempo. Aliás, beijo, Silk. Beijo, minha mãe. sogra. Eu sempre falei muito, não tenho tempo. Hoje consigo administrar meu dia, principalmente com os exercícios e técnicas de relacionamento e respiração que aprendi com vocês. Ai, que bonitinho. Ah, não é relacionamento, é relaxamento. Relaxamento. Obrigado. Ó, e o Eliezer mandou aqui no Facebook. Olá, gente boa. O Chave Inglesa foi o melhor curso que eu já fiz. Pessoal, pra quem não sabe, tá? Eu e a Marcela, claro, a gente tem alguns treinamentos de hipnose, né? Eu, pelo fato de eu ser médico, eu ensino terapeutas, em um outro treinamento, não é o objetivo do Casal Hipnose, eu ensino terapeutas a tratar portadores de dor crônica num treinamento chamado Chave Inglesa, tá? Só que isso é um treinamento para terapeutas, pessoas que já trabalham no mundo da hipnose, que atendem pacientes com dor crônica, tá? Então, vamos deixar isso de lado aqui no Casal Hipnose. Porém, no Casal Hipnose... Mas legal... Não, mas obrigado, Eliezer. Legal o feedback, eu fico Eliezer. muito feliz com isso, cara, e agradeço demais sempre estar nos nossos encontros aí. E legal tá acompanhando a gente aqui no Casal Hipnose Aqui no também. Casal Hipnose também. E o Casal Hipnose, a gente tem uma outra, digamos assim, uma outra abordagem, que é ensinar a hipnose de um jeito muito básico. Por isso que a gente chama o nosso treinamento de bases da hipnose, né? E lembrando que a gente sempre fala, básico não significa que, sabe, não despreze o básico. O básico, veja a beleza do básico. O básico é o avançado, muito mais elegante. O base da hipnose é o treinamento básico que a gente queria ter feito quando a gente começou a nossa carreira. É o treinamento que a gente acredita ser o mais completo dentro do contexto básico. É a arte da base da hipnose que a gente gosta do base da hipnose, sabe? É um treinamento bem completo, bem bacana. A gente, claro, fazia esse treinamento no presencial, porém agora, né? Nesses tempos aí, mas a gente está pensando em alternativas para trazer esse treinamento no online, com a gente, ao vivo mesmo, para a gente poder compartilhar experiências, tirar dúvidas na hora, sabe? Então fiquem de olho aí que o base da hipnose tá no forno, tá? Tá no forno. E só pra deixar claro, assim, uma coisa pra não, às vezes, soar meio arrogante, prepotente, que é o melhor treinamento, que é o treinamento que eu gostaria de ter feito quando eu iniciei, soar meio pejorativo com os treinamentos que a gente fez e arrogante, que é o melhor treinamento do mundo. Sim. Não Teve esse objetivo, não. Porque, assim, a gente fez vários treinamentos muito bons e continua fazendo, e é graças a esses treinamentos que a gente tem o conhecimento que a gente tem hoje. Se a gente parar de estudar, a gente também fica parado no tempo, né? Exato. É por isso que a gente continua. E a gente, esse compilado de treinamentos, e a gente é muito chato com treinamento no sentido de muito exigente. A gente é muito daquele que senta na primeira fileira, faz pergunta, não entendeu, conversa com o professor na hora do intervalo. Tanto é que não é por acaso que a gente geralmente fica amigo dos treinadores, porque a gente interage tanto que a gente acaba criando amizade. E aí, em momentos que não necessariamente a gente tá aprendendo hipnose, mas vamos supor, no final do treinamento, a gente sai tomar uma cerveja com o pessoal, a gente, por amar o que a gente fala, por amar a hipnose e por ser um treinamento de hipnose, todo mundo começa a conversar sobre hipnose. É até engraçado que a gente às vezes fala assim, não vamos falar sobre hipnose agora a gente já terminou o treinamento, mas todo mundo volta pro assunto, porque a gente ama isso. E aí a gente continua conversando e continua debatendo, continua aprendendo, e aí como tá fora do ambiente sala de aula, às vezes também perde um pouco essa formalidade, e aí aprende de uma maneira mais descomplicada também. E aí a gente, por ter essa exigência nos treinamentos que a gente faz, quando a gente começou a dar treinamento, a gente pensou assim, eu quero dar um treinamento que eu gostaria de fazer. Então eu não vou fazer um treinamento que eu criticaria. Vamos supor, eu amo café. Se eu faço um treinamento, que daí eu vou pegar o café e o café acabou, é algo que no fundinho assim me deixa meio tipo, acabou o café.
Claro, não vou ficar puta e sair xingando, mas então é algo que eu prezo. Peraí, tem um café quentinho ali? Ou então, esse foi um exemplo, assim, fora do conteúdo, mas da experiência do aluno no treinamento. Aí, por exemplo, agora focando na questão conteúdo. Tô fazendo conteúdo, tô fazendo treinamento. Tá, mas o professor tá explicando de uma maneira, eu não tô entendendo. O treinamento ele foi vendido como treinamento básico, mas ele tá falando de uma forma avançada. Então por que não falou que era um treinamento, assim, colocou um pré-requisito de já ter feito pelo menos um treinamento básico? Então a gente cuida muito com isso, sabe? Eu reclamaria sobre isso? Isso seria algo que faria com que eu... Talvez, né, ficaria, eu implicaria, eu veria alguma objeção, alguma implicância, que nem nesse exemplo. Peraí, isso não é um treinamento básico, esse é um treinamento que pede pelo menos um pré-requisito da pessoa já ter feito um treinamento. Sim. Ou, esse aqui é um treinamento básico. Ou, peraí, básico, mas não significa que é simples. Que, tipo, você vai aprender o que você já aprendeu e se aprende em todos. Não. Então a gente deixa muito claro. Então por isso que a gente deixa claro que é o treinamento que a gente gostaria de ter feito. Porque a gente avaliou muito nesse aspecto de o que eu gosto, o que me satisfaz, o que eu gostaria de proporcionar para as pessoas se sentirem bem no sentido conteúdo e no sentido experiência além do conteúdo, mas experiência do aluno. Seja na plataforma, seja como material, seja entre os colegas, seja no presencial, por exemplo, a sala tá muito quente, tá muito fria, tem café, tem uma água, tem um chá, tem um coffee break, sabe? Esse tipo de coisa que faz com que fique diferente. Pessoal, a gente tá falando sobre isso, assim, porque a gente nota que as pessoas que aprendem hipnose com a gente, elas otimizam o tempo delas. Porque a gente ensina isso também, sabe? E a gente já experimentou na prática o que é ter um monte de pensamento inútil que tira tempo e energia da gente, né? A gente tá tão cansado nesses últimos tempos, né? Eu digo a gente, nós, população, né? Nós, pessoas, né? A gente tá tão cansado e a gente fica reclamando que tá cansado, que a gente não tem tempo e eu tô cansado para fazer coisas que eu gosto, né? Às vezes você tem uma criança pequena, às vezes você tem coisas legais que você quer fazer, só que você está cansado, você não consegue fazer porque você não tem tempo para descansar, você não tem tempo para fazer as coisas que você ama. E às vezes você gasta muito tempo com coisa que está dentro da tua cabeça. E aí depois você se arrepende. Vamos supor, você tem um filho pequeno, e aí você fica assim, ai meu Deus do céu, tô cansado. E aí tem um monte de outras coisas, né, que você vai fazendo. Aí de repente teu filho já tá mais velho, sei lá, festinha de 1 ano. Aí você para pra pensar assim, meu Deus do céu, nem vi ele crescer. Aí se arrepende por não ter acompanhado o crescimento. Pois é. Ou passou o tempo, sei lá, você queria ter feito um curso. Aí depois você para pra pensar, nossa senhora, como eu queria ter feito isso. É aquela outra máxima, né? Daqui a 5 anos, você gostaria, você gostaria de ter feito algo hoje. Ter começado hoje. Uhum. Então não deixa passar 5 anos, que nem eu fiz. Eu rechacei a hipnose durante 5 anos, e depois que eu aprendi e vi o benefício dela, eu me arrependi dos 5 anos que eu fiquei sem poder aprender hipnose. E quando eu conheci a Marcela, eu tive a oportunidade de aprender hipnose, e por preconceito eu não quis, demorou 5 anos para eu querer aprender hipnose. E me arrependo de não ter antecipado em 5 anos esse tempo. E eu não quero que você perca esse tempinho precioso também. E depois fique se remoendo e sofrendo com os pensamentos de culpa, de arrependimento, perdendo tempo com isso. Exatamente. Bem, eu acho que era isso que a gente tinha para compartilhar com a galera aí, tá? Ter tempo é um negócio muito importante. Você precisa ter tempo para você fazer coisas boas na sua vida, tá? E a gente recomenda fortemente que você tenha tempo para fazer um bom curso de hipnose, para você aprender hipnose, tá? E a gente não fala isso puxando a sardinha pra gente. Porque eu falo isso por experiência própria mesmo. Eu tô na hipnose há... Nossa, 2 décadas. 2 décadas, 20 anos. E eu pratico hipnose. 20 anos a Marcela pratica hipnose. Nossa senhora. Você entrega a idade também, né? Puta que pariu. Não, mas eu já falei que eu comecei a praticar com 11 anos. E aí com 16 eu fiz o primeiro curso.
Mas eu pratico já há todo esse tempo, então, por experiência própria, eu vejo quanto tempo eu otimizo por causa da hipnose. Quantas coisas eu já consegui por causa da hipnose. Quantas vezes eu me pegava, e mesmo sabendo hipnose, às vezes você se pega num baita loop do mal. Na época da OAB, muitas vezes eu entrava em desespero. Meu Deus do céu, tá chegando a prova, tô ansiosa, não vou conseguir estudar tudo, não vou conseguir fechar o edital, tem muita coisa pra fazer, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí, de repente, por saber hipnose, eu, calma, Marcela, olha o que você tá fazendo. Depois, em outro vídeo, a gente vai explicar sobre essa questão do loop. E aí vai fazer sentido pra vocês. Não vou explicar agora porque vai ficar técnico, né? Aí, mas eu percebia onde eu tava entrando. O buraco que eu tava afundando. Pausava, entrava em auto-hipnose, limpava minha mente. Ok, eu tenho essa montoeira de coisa pra fazer, o tempo realmente é curto. Realmente, talvez não dê tempo de fechar o edital, mas o que eu posso fazer agora? Porque ficar reclamando e ficar sofrendo vai fazer com que eu gaste energia e perca tempo. Se já não vai dar tempo de fechar o edital, ficar reclamando sobre isso vai fazer com que eu perca ainda mais tempo. Então, eu vou limpar minha mente, vou passar um café e vou agora estudar X coisa. Vou fechar todas as outras abas e vou focar nisso que eu tenho para estudar agora. Pronto. Olha aí, que eu poderia passar um tempão gastando energia, perdendo tempo, focado. Aí, outro exemplo, no dia da prova. Meu Deus do céu, é desesperador. Você fica ali, tá todo mundo falando de prova, e ai, tem aquele assunto, e você sabe tal questão sobre aquele assunto. Se você entra nessa, você fala, meu Deus, eu não sei isso, meu Deus, eu não lembro aquilo, meu Deus do céu. E aí você cai na cagada de querer pegar o teu resumo e começar a ler, e começa a ficar desesperado, e começa a ficar assustado, e começa... O que eu sempre fiz? Vou com fone de ouvido, me isolo de todo mundo, não quero. Esse momento não é o momento que você vai aprender alguma coisa ali, meia hora antes da prova. Você não vai aprender nada. Se você aprendeu, você já aprendeu. Se você não aprendeu, você vai ficar mais desesperado. É um momento para você relaxar, para você limpar a tua mente, para você ouvir uma boa música, ficar longe de todo mundo e se preparar mentalmente para estar calmo, tranquilo, focado, depois de uma boa noite de sono de qualidade, com alimentação adequada. Aí você vai, faz a prova, aí você entra na sala, aí você tem aquela meia hora do capeta, que você tem que guardar o celular no saquinho, tirar o relógio, que você não sabe quanto tempo passou, que você tem que esperar, não pode fazer nada, pode falar com ninguém, não pode mais estar com fone de ouvido, tem que esperar, olhando pro teto, te entregarem a prova pra você começar. E aí começa a acelerar, começa a dar ansiedade, começa a dar desespero. O que eu fazia? Auto-hipnose, fecha o olho, entra em auto-hipnose, relaxa. E aí me dou uma sugestão de bem-estar, de energia, de foco, concentração, para abrir o olho e fazer a prova focada. Ok, entrou na live aí o Alex, faixa preta aqui de Curitiba. Pô! Beleza, Alex? Tudo bom, cara? Que satisfação ter você aqui, cara. Seja bem-vindo. Show de bola. Bem, então é isso, amor. Eu acho que a gente falou tudo que tinha pra falar. Marcelo é míope, não enxerga. E daí tá um pouquinho mais longe pra pegar nós dois, né? Então tá um pouquinho mais longe, mas eu vou falando pra ela assim, tá bom? Mano, eu acho que era isso que a gente tinha pra separar aí, tá bom? Pessoal, o tempo é o nosso bem mais precioso. Tem aquela frase do Steve Jobs que é pesada, que é pra caramba, mas que é extremamente real, né? Que ele fala que com o dinheiro você pode comprar alguém pra dirigir o teu carro, você pode comprar o que for, né? Você pode delegar funções. Só que aí você passa tanto tempo investindo, fazendo outras coisas, de repente você fica doente. E aí você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não pode pagar alguém pra ficar numa cama de hospital pra você. É, isso é muito poderoso, pessoal. Não deixem que o tempo de vocês passem de uma maneira errada, tá bom? E aprendendo hipnose você pode otimizar esse tempo de uma maneira muito mais eficiente, tá bom? Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí, agradecemos de coração. Um brinde pra galera aí. Fiquem com Deus, se cuidem. E até a nossa próxima live. Não deixa de se inscrever nas nossas redes sociais aí, Instagram, deixar o teu curtir aí, o teu compartilhar, se fez sentido pra você esse vídeo. Pode compartilhar com a galera aí, a gente vai ficar muito feliz de ter novas pessoas aí com a gente aí, com você, tá bom? Beijo, se cuidem, fiquem com Deus aí, até mais. Tchau, tchau.